Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema, mas que hoje eu não quero falar nada de mim mesma, eu quero que Deus fale, eu quero que eu diminua para que Ele cresça, porque eu não sou nada, né? Deus que é tudo, é todas as coisas, então pense comigo sobre algumas coisas que estão acontecendo e sobre o motivo para estarem acontecendo essas coisas todas. O Brasil hoje enfrenta grandes dificuldades. É uma época muito turbulenta, onde as opiniões se dividem, mas, infelizmente, posso dizer assim, isso não me admira nem um pouco. Primeiro porque, vou até pegar a minha Bíblia aqui, essas coisas não me espantam, toda crueldade, tudo de ruim que está acontecendo, porque Deus já havia nos alertado na Bíblia. Tem várias passagens que Deus fala sobre a consequência, das nossas ações, o fruto, a lei da semeadura, o que a gente faz, o que a gente planta, a gente vai colher. Tô gravando esse áudio separado só para explicar rapidinho, que eu deixei alguns versículos aí mostrando na palavra que o Senhor retribui a cada um de nós, segundo as nossas ações. E isso não se refere somente ao galardão nos céus, você obedecer a Deus aqui na terra e receber o galardão, a recompensa no céu. Isso também se aplica aos pecados. Existem consequências para cada pecado que a gente cometer aqui. Então, a maior das consequências, com certeza, é a morte eterna, porque para ela não tem jeito. Se a pessoa morrer sem salvação, ela está definitivamente afastada de Deus para sempre. Mas existem outras consequências que o ser humano também sofre aqui na Terra, que são doenças, desastres naturais, relacionamentos difíceis. Deixei versículos aí mostrando exemplos na Bíblia que aconteceu essas coisas, e também culpa, remorso e outras coisas. Não importa o que eu penso, o que eu acho sobre alguma coisa, o que importa no final de todas as coisas é a palavra de Deus e a verdade, que é uma só. No vídeo passado eu falei sobre equilíbrio, como isso é importante. Eu não quis aprofundar muito em assuntos específicos para o vídeo não ficar muito grande, mas ficou também, enfim. Hoje em dia a gente não vê isso, principalmente por ser baseado na palavra de Deus. As pessoas não seguem a palavra de Deus, Elas sabem que existe, mas pelo motivo de servir a Deus, requerer de nós mudança de mente, às vezes renúncia a coisas que nós gostamos, Depois a gente descobre que essas coisas não importam muito, mas às vezes tem que renunciar a alguma coisa importante. As pessoas preferem simplesmente não servir a palavra, apenas falar, eu acredito em Deus, mas não serve de fato, Tem gente que fala, somos todos filhos de Deus. Na verdade, não. Filhos de Deus são aqueles que obedecem a Deus, Seguem a palavra, são tementes a Deus. E se a pessoa não faz isso, ela é apenas uma criatura de Deus, ela ainda não é filho. Pode ser um dia, mas ela ainda não é. E agora é aquele assunto complicado, Brasil. Não me espanta, como eu disse antes, porque eu vejo acontecendo a iniquidade do homem, coisas ruins acontecendo como consequências desde civilizações antigas. A gente já estudou sobre isso, se você viu TV, se você viu na escola, enfim, em algum lugar, algum filme, livro, etc. Na própria Bíblia mostra muito isso sobre civilizações que pecaram contra Deus e sofreram as consequências, Deus sabe o que é melhor para o ser humano. Ainda que você ache que alguma coisa é boa agora, e Deus sabe que aquilo é ruim para você, Ele vai querer que você se afaste disso e você vai achar que não, que aquilo é bom, mas no futuro você vai entender por que Deus quis que você seguisse outro caminho, que você tomasse outra decisão, que você abrisse mão daquilo. Enfim, a gente vê muito isso na nossa vida particular, mas em geral, muitas civilizações antes de Cristo, depois de Cristo, até nos dias atuais, vários países, principalmente o Brasil, que é o lugar que eu vivo, eu posso falar, é um lugar que enfrenta muito disso, As pessoas estão simplesmente colhendo o que elas plantaram. E o pior de tudo é que elas não aprenderam com isso e provavelmente vão continuar colhendo frutos ruins. E a Bíblia fala claramente tudo o que acontece, por que acontece. E às vezes as pessoas perguntam, mas por que inocentes sofrem? A gente passa fome, a gente morre, que é inocente. A verdade da Bíblia, que eu aprendi na palavra de Deus, é que nenhum de nós somos inocentes. Desde a queda do homem lá no Jardim do Éden, nós não somos mais inocentes.
A gente já nasce em pecado. E o único que pode tirar esse pecado de nós é Jesus. Por isso que ele veio, ele morreu para cumprir a vontade do Pai. E hoje, graças a Deus, nós temos a oportunidade de sermos limpos e perdoados de todo pecado. E assim a gente alcance a graça que é a salvação de Deus. Mas isso só é possível se nós nos arrependermos. E arrependimento significa mudança de mente. Você precisa reconhecer que outrora você estava errado e agora você descobriu o caminho certo, que é Jesus. Isso é muito complicado porque as pessoas, primeiramente, não têm o temor de Deus, não acreditam em Deus, e isso já faz todo o sistema de um país, né, toda a civilização desandar totalmente, porque sem Deus como nosso guia principal a gente está perdido, a gente não sabe o que esperar do futuro. Tá certo que nós não merecemos nada. Tudo que Deus nos dá é pela graça dele. E o que é a graça? É um favor não merecido. Então a gente não merece as coisas que a gente recebe. Por exemplo, essa natureza bonita, o ar que a gente respira, é o nosso alimento, que a terra provém, a chuva, o sol, a gente não merece nada disso. Deus dá porque ele é bom. Agora vai ter um barulho de geladeira, mas vocês foquem aqui no assunto. Nós não merecemos nada. E nós também não somos inocentes. É lógico que o bebê, com as próprias mãos dele, mente dele, que ele nem pensa ainda direito, ele não praticou nenhum pecado, nem nada. O único homem que conseguiu ser inocente, e ainda é, e será para sempre, que pisou aqui na terra, foi Jesus. E ele pagou um alto preço. Teve que ser acusado, foi julgado, foi açoitado. Pisaram nele, né? Cuspiram nele, colocaram lá, furaram as mãos dele, colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele. E ele suportou tudo isso, ele teve que passar tudo isso sendo inocente. E não foi só por uma pessoa. Foi por bilhões de pessoas que já viveram, que vivem hoje e que ainda vão nascer, vão viver, se assim for a vontade de Deus, né? Se ele não voltar antes. Mas uma coisa é fato, a palavra de Deus, a Bíblia, é a única verdade que você deve seguir e é a única coisa que vai fazer você abrir os seus olhos para a verdade absoluta. O que está acontecendo nesse mundo? Às vezes você está aí meio perdido, né? Se sentindo num tiroteio aí de acontecimentos terríveis e você não sabe por que o mundo tá assim, por que o mundo não melhora. Tá todo mundo querendo que o mundo melhore e que chegue a paz mundial, mas é uma contramão, parece, porque as pessoas hoje em dia aumentam cada dia mais a iniquidade e o pecado diante de Deus e ao mesmo tempo elas querem também que o mundo se torne um lugar melhor. E onde nesse exemplo você vê uma coerência? Quanto mais aumenta o pecado e o mal no homem, mais aumenta a chance do mundo ser melhor. Tipo, não existe isso. Entenda uma coisa, o Brasil não vai melhorar se a iniquidade só aumentar, se o pecado só aumentar. As pessoas não têm o mínimo de temor a Deus, não obedecem a palavra dele e acham que o Brasil vai melhorar um dia como? Esse não é o caminho certo. E não adianta eu achar que eu vou tentar fazer alguma coisa diferentona aqui, que não seja baseada na palavra de Deus, que vai dar certo as coisas. Não vai. Na palavra de Deus diz em vários versículos que ele é o dono do ouro e da prata, que as aves do céu pertencem a ele, que se ele sentisse fome, ele não diria a nós, porque tudo é dele, nada que é nosso, é tudo dado por ele e a gente mesmo assim é ingrato. A graça de Deus que nos dá a terra, o que comer, o ar que a gente respira, a gente retribui com pecado, com afronta a Deus. Deus, ele não mente. Deus é verdadeiro. A palavra dele é uma só. E ele espera, como um pai que ama os filhos, ele espera que a gente siga a palavra dele. E as pessoas ainda ousam duvidar ou culpar a Deus por causa das coisas ruins que acontecem. Todo aquele que não serve a Deus serve ao inimigo, querendo ou não. Se ele está em cima do muro, ele já não está servindo a Deus, está servindo o inimigo, infelizmente. Só existe o bem e o mal, Deus ou o inimigo. Você é servo de quem? Que às vezes você acha que não, porque você é uma pessoa que faz algumas coisas boas aí. Não, eu sou uma pessoa bonzinha, eu não falo mal de ninguém, eu não roubo, eu não pratico crime.
Nós todos, eu, você, somos seres humanos corrompidos. A partir do momento que você se arrepende da vida de pecado, você está reconhecendo diante de Deus que você fazia o que desagradava a Ele, mas você não quer isso para sua vida de hoje em diante. E aí Ele te limpa do pecado. Seu passado não vai importar mais para Deus. Ah, mas eu não consigo, sabe, gostar de ninguém, eu sou meio antissocial, não consigo me preocupar com as coisas, né, com o meu próximo, amar o próximo. Não tem importância. Você se arrependendo de coração para Deus, Ele aperfeiçoou o amor dele em você. Eu sou uma pessoa que fui curada de anos de depressão, então eu não conseguia nem me amar, nem amar o próximo direito. E Deus foi aperfeiçoando isso em mim todos os dias a partir do dia que eu fui curado. E hoje parece que nem era eu aquela pessoa do passado. A diferença é enorme, né? Quando Deus entra na sua vida, não tem como tudo ser igual. As pessoas se perguntam por que existe fome na África, por que existe fome no Nordeste, por exemplo. Por que existe fome na sua cidade? A gente passando fome aí numa cidade mais humilde aí próxima a você. Por que existe? Porque eu e você não estamos lá ajudando essas pessoas. Para de culpar a Deus por erros que nós cometemos. Nós pecamos contra Deus. E Ele nos deixou no universo moral que está aqui no mundo. Porque não adianta você querer um Brasil melhor se você não melhora. Não adianta você querer salvar a natureza se você não recicla lixo, se você joga lixo no chão. Se você não faz a diferença nas pequenas coisas, como você vai querer melhorar a humanidade? Não adianta você criticar os políticos, criticar as coisas se você não muda seu comportamento. Mas nós sabemos que nós podemos vencer se nós nos arrependermos. Eu te garanto que se todo o Brasil se arrependesse dos seus pecados e se rendesse aos pés do Senhor, reconhecendo o lugar dele de domínio, de honra e de glória, nossa situação seria diferente. Nós sofremos porque decidimos nos afastar de Deus. Essa é a resposta. Será que o brasileiro está mesmo sendo justo e bom? Será que nas pequenas coisas, não furando uma fila, não fazendo um gato, não roubando troco, não respondendo mal pai e mãe, será que a gente está obedecendo a palavra de Deus? Eu acho que não. Não é isso que eu ando vendo por aí. Eu vejo só pessoas que não obedecem os pais, não respeitam os mais velhos e o resto que se lasque, a vida é uma só, mas não é assim que funciona. Se você é uma dessas pessoas que não liga muito para a eternidade, que quer viver só aqui, fazendo o que quiser, o direito é seu, a escolha é de cada um. Ninguém vai te obrigar a acreditar em Deus, a mudar de vida, não. Você tem totalmente liberdade para escolher o que você quiser. Mas saiba que um dia vamos prestar contas. E não queira que Deus transforme o mundo num lugar melhor se você não acredita nele. Se a gente plantar frutos bons, o Brasil vai colher no futuro frutos bons. Mas se a gente só fazer besteira aqui, o Brasil não vai mudar. Vamos nos arrepender da nossa iniquidade, reconhecer o lugar de Deus como soberano. Vamos dar ouvidos a Deus, vamos ler a Bíblia. Se você não gosta de ler, lê um versículo só. Não estou te pedindo para você acreditar em nada, estou te pedindo para você ler. A leitura traz conhecimento. Ah, mas tem analfabetos no Brasil. A minha avó não sabia ler, ela mora hoje com Deus, mas quando ela era viva ela não sabia ler e ela sabia muito mais versículos do que eu, que sei ler. Pelo ouvir, ela ia, graças a Deus existem igrejas que falam do evangelho verdadeiro, ela ia, aprendia bastante. Não dê desculpa que você está sem tempo, não é possível que você não tem 1 minuto, 30 segundos aí para ler um versículo. A Bíblia é a chave de tudo. Não se surpreenda com o que está acontecendo no Brasil. O Brasil está acabando, a violência está aumentando, a natureza vai acabar, as pessoas vão morrer de fome, vai ter uma guerra mundial? Talvez vai, a iniquidade do homem. Só cresce, você quer que cresça o quê? Frutos bons? Tá plantando maldade e quer colher o quê? Tudo que há de bom no ser humano vem de Deus. Todos nós somos pecadores. Mas o que Deus requer de nós e o que Ele tocou em mim, no meu coração, foi para que a gente se arrependa e pare de culpar só os outros. Eu mesmo já fiz muito isso, de criticar os outros, criticar o governo. E hoje eu vi que nada disso adianta, todo mundo faz isso e o mundo só tá piorando. O que vai adiantar? Passa a estudar Deus e você vai ver que Ele é a única verdade, que Jesus é o único caminho, tá bom? Fiquem com Deus e Deus nos abençoe e nos dê arrependimento cada vez mais, sabedoria, pra gente enfrentar as situações de forma certa aqui no país. Até o próximo vídeo, tchau!